Muito bem, minhas cordiais saudações a todos aqueles que fielmente, nos acompanham aqui pelas nossas redes sociais da nossa querida Diocese de Limeira. Então, como de costume, faremos a nossa reflexão sobre o Evangelho de domingo agora, dia 14 de julho de 2024, 15º domingo do tempo comum. É o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo de 7 a 13. Vamos ao texto. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então estamos hoje, meditando esse Evangelho, 15º domingo do tempo comum. E eu diria o seguinte, como tema desse Evangelho, a Igreja Anunciadora da Salvação. Hoje a Igreja dá continuidade à missão de Cristo. E qual é a grande mensagem que a Igreja transmite? Que Deus nos quer felizes, realizados. Esse desejo divino é verbalizado pela palavra salvação. Nós buscamos a salvação. Essa palavra, essa categoria teológica, resume tudo aquilo que Deus planejou e realizou para tornar a felicidade humana uma realidade concreta e acessível. Não só após a morte, mas já no tempo presente. É lógico, a plenitude acontece no pós-morte, mas já no tempo presente a gente já experimenta a salvação, a alegria da salvação. Deus idealizou cada ser humano à luz do seu Filho encarnado. Aliás, vai ser a primeira leitura da missa desse domingo, a carta aos Efésios, que diz assim: foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu já bem antes de o mundo ser criado para que fôssemos perante a sua face sem máculas e santos pelo amor. Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu antes do mundo ser criado para que fôssemos perante a sua face sem máculas e santos pelo amor. Belo texto, Jesus é o modelo de santidade. Homem livre, feliz, viveu em plenitude a existência humana. Viveu em plenitude a sua relação com Deus, a quem ele carinhosamente chamava de Abba, experimentava como pai. Viveu em plenitude a sua relação com sua família, com a sua comunidade e com a natureza. Enfim, viveu em plenitude a condição humana, sem pecar. Por isso que ele é modelo de santidade. Somos vocacionados a sermos como Cristo, mas não obrigados, mas vocacionados, chamados a ser como Cristo. Ele é o modelo. Por isso que a salvação é uma proposta, jamais uma imposição. E quando a gente diz sim, Deus nos leva à santidade. Eu me recordo uma vez, eu estava observando um artista que estava pintando uma catedral, uma igreja catedral, e na praça. E ele tinha os olhos fixos na catedral, ele tinha a tela, e tinha acabado de desenhar a catedral na tela, e aí ele estava começando a pintar uma perfeição, realmente um sujeito muito talentoso. E ele não tirava os olhos da catedral, e pintando. Eu me lembrei justamente dessa passagem da carta aos Efésios, Deus faz o mesmo conosco. Digamos assim, o modelo é Cristo, o Verbo encarnado. A tela somos nós, o artista é o Espírito Santo. Ele que gera Cristo em nós, nos recria em Cristo. Basta que a gente colabore. Somos livres diante do projeto divino de salvação. É um projeto, Deus quer a nossa felicidade, mas nós somos livres para dizer sim ou não. Cada pessoa dá a sua resposta pessoal à proposta divina. E Deus respeita a decisão soberana de cada ser humano. E aqui me lembro daquela passagem da Gaudium et Spes, documento Vaticano II, as alegrias e esperanças do mundo de hoje. Número 16, assim: a consciência humana é um sacrário vivo onde só Deus penetra. Por isso que Deus respeita
a nossa decisão soberana. O projeto divino de salvação foi sendo revelado ao longo da história. Os profetas, né? Os grandes líderes, a profecia e a lei, né? As duas grandes figuras, Moisés e Elias. Na transfiguração de Cristo aparece Moisés e Elias. A profecia e a lei, todo o Antigo Testamento. Deus foi se revelando aos poucos. Mas a plenitude da revelação se dá em Cristo. Ele é a plenitude da revelação divina. Hoje é tarefa da igreja dar continuidade à missão de Jesus. É o que chamamos evangelização. Anunciar a boa notícia que Deus nos quer felizes e santos, anunciar essa boa notícia a todos. A palavra evangelho significa isso, boa notícia, alegre notícia. Cristo anunciou e viveu o evangelho. A igreja deve fazer o mesmo, anunciar e pôr em prática o evangelho. O grande perigo para nós, discípulos e discípulas de Jesus, é não sermos fiéis à proposta divina, ao projeto divino de salvação. Essa é a preocupação de Jesus no evangelho de hoje. Por isso que Jesus dá orientações precisas aos seus discípulos, né? Apresentar-se com simplicidade, nada de coisas sofisticadas. Contentar-se com a hospedagem que lhes é oferecida. Não impor seu ensinamento, mas anunciá-lo livremente, acentuando, porém, a responsabilidade na recusa. Enfim, desempenhar a missão no mesmo estilo de Jesus. Aliás, as exigências para não levar nada pelo caminho, a não ser um cajado, né, foram provavelmente inspiradas nas normas para assistir ao culto no templo. Dizia assim, que ninguém entre no templo com comida, sacola e a bolsa de dinheiro. Acho que a gente poderia usar isso às vezes na nossa igreja, né? Que ninguém entre no templo com o celular ligado, né? Que ninguém entre no templo com comida, sacola e a bolsa de dinheiro. A partir desta norma judaica, se pode dizer que os discípulos, na realização de sua missão evangelizadora, estão na presença de Deus como no templo. Não leve nada. É como estar na presença de Deus como no templo. Ou seja, conscientes que o êxito da missão depende de Deus antes de qualquer outra coisa. É Ele que dá o êxito da missão. É a graça divina que tem a primazia. Quando os cristãos, no decorrer da história, confiaram demasiadamente em meios materiais, em recursos, dinheiro, acordos e outras coisas mais, substituindo o divino pelo humano, a mensagem de Jesus foi mutilada e perdeu o vigor em muitas situações. É fundamental despojar-se de tudo que pode enfraquecer a mensagem ou apresentá-la como ideologia. Como ensina São Paulo, a palavra da cruz é loucura para o mundo, mas o que é loucura de Deus é mais sábio que os homens. O que é fraqueza de Deus é mais forte que os homens. A nós, discípulos, cabe fazer como Cristo, simplesmente confiar na força da palavra divina. Por fim, Jesus chama a atenção para um sinal que indicará a veracidade da missão. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes. É a derrota de todo tipo de mal. Quando o ser humano experimenta a libertação do mal que o escraviza, começa então a saborear a condição de homem novo, recriado em Cristo, recapitulado em Cristo. Experimenta, não ainda em plenitude, a felicidade que o Senhor reserva para cada um de nós em seu reino, no céu. Mas já sente no tempo presente o que é o mistério da salvação divina, a alegria e a paz que vem de Deus. A todos a minha bênção e um feliz domingo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.